se eu te dissesse que esses dois desenhos do Eren e do Naruto Modo Baryon foram feitos com lápis de cor de R$6? Você acreditaria? Não! Pois é, parece mentira, mas é verdade mesmo. E isso pra te mostrar que o que manda muito na pintura não são os materiais, mas sim as técnicas. Então assiste esse vídeo completo pra você conhecer técnicas e saber o que você vai fazer pra melhorar sua pintura já. Falei tudo tranquilo, aqui quem fala é Léo, e se você já quer mais dicas de pinturas e dicas de desenho aí, já se inscreve para não perder os próximos vídeos e deixa seu like aí, porque eu tenho certeza que alguma das dicas desse vídeo vai te ajudar, e se te ajuda, você me ajuda também. Vamos fazer esse trato aí, e deixa seu like aí se eu te ajudar com alguma dica aqui. Ah, é só esclarecendo, eu não tô dizendo que materiais não ajudam a melhorar, porque materiais melhores ajudam e melhoram sim suas pinturas, mas não adianta nada você ter top materiais se você não souber as técnicas, se você não souber como usar esses materiais. É que nem você ter um top PC gamer aí, mas você não entender nada de computador. É verdade. Agora, para evoluir ainda mais e subir de nível na pintura anime, você vai clicar no primeiro link, no primeiro comentário desse vídeo ou na descrição para aprender a colorir com luz e sombra, aprender a colorir 13 tons de pele, aprender a colorir 9 cores de olhos, aprender a colorir 8 cores de cabelos e colorir texturas de objetos. Quer aprender tudo isso aí? Então clica no link no primeiro comentário desse vídeo ou na descrição para saber o segredo para aprender tudo isso aí, ok? Então vamos lá, a primeira dica que você precisa saber é sobre as pontas dos seus lápis. Você tem que deixar as pontas deles bem apontadas. Vai por mim, eu achei que isso era bobeira, mas não é não. Deixa as pontas deles bem apontadas. Isso vai fazer com que a mina do lápis, a cor dele, saia com mais facilidade. Pode perceber isso, se você passa um lápis aí com a ponta bem gasta e um lápis com a ponta mais apontada, você percebe que com a ponta mais apontada sai bem mais fácil. E isso também, apontar as pontas dos seus lápis aí, deixar eles bem apontados, tira a sujeira e a mina dos outros lápis quando você mistura os lápis aí para fazer outras cores, o que também faz a mina do lápis sair mais fácil, faz a cor dele sair mais fácil. Deixa os seus lápis bem apontados aí que vai melhorar isso aí na pintura. Escuta o que eu tô dizendo, achei que era besteira, mas não, viu? E a segunda dica é sobre o papel certo que você precisa usar. E muita gente não dá bola, principalmente iniciantes, acham que isso não faz diferença nenhuma, nem lembram do papel, fazem desenhos em folha de caderno escolar e querem que a pintura saia do mesmo jeito que a pintura daquele profissional que você viu lá no YouTube fazendo vídeo. Aí não, né? A folha mais indicada para você fazer desenhos é a folha lisa e mais grossa, no mínimo 120 gramas, no mínimo mesmo, para fazer pinturas melhores aí. E dependendo do papel, fica muito difícil você deixar a pintura homogênea, tirar aqueles buraquinhos brancos, porque tem papéis que são lisos e tem papéis que são porosos, muito mais porosos. Dá uma olhada nesse desenho do Hashirama que eu fiz aqui pelo tutorial aqui no canal, que eu usei uma folha sulfite, que qualquer um compra aí nas papelarias. Olha como ficou a pele, ficou parecendo uma textura que não ficou lisinho. Se você quiser umas indicações bem boas aí pra você, você pode comprar o papel Canson Desenho, eu acho que chama, de 180 gramas, ou a folha Hanimule. São um pouquinho caros, mas assim, se você quer deixar as pinturas bem boas, esses são os mais indicados aí. Não são tão caros assim e também vão te ajudar bastante na pintura aí. A próxima dica é sobre os lápis certos. Isso eu vejo que muita gente, principalmente iniciantes, dão muita importância para isso aí, mas esquecem das folhas, aí não adianta. Escolha lápis que tenham uma cor vibrante, com uma cor mais viva, uma cor que é clara, assim, não é opaca. Lápis que você não precise apertar muito para sair a cor, e lápis que não tenham aquelas pedrinhas na ponta, porque isso risca a pintura e até quando você vai fazer alguma mistura de cores aí, ou passar um lápis por cima do outro, você vai tirar a cor que você tinha passado, ao invés de misturar. Pode ser lápis macios ou mais duros aí, o mais importante é que eles tenham as cores vivas. Você que escolhe se você quer lápis mais macios ou mais duros. Eu não sei se eu já fiz algum review de lápis aqui no canal, mas se eu já fiz, vai estar aqui no card aqui em cima para você ver e escolher algum lápis. Depois desse vídeo aqui você clica para ir lá assistir. A próxima dica é desenho limpo. Isso vai ajudar tanto na parte da pintura do desenho quanto na parte da folha. Por quê? Depois de terminado o desenho, o ideal é você passar ele para outra folha. Isso porque nessa folha que você fez o desenho aí, você trabalhou muito nela, você fez muitos traços, apagou, forçou. Então a folha fica muito gasta, não fica lisinha. Além disso, folhas de gramaturas mais baixas, como sulfite, são mais frágeis. Quando você vai passando camadas em cima de camadas de um lápis aí, ela não vai aguentar, não vai conseguir suportar muitas camadas, aí já vai começar a sair a pintura e você não vai colorir nada. Então passa limpo o seu desenho para outra folha mais grossa, é o mais indicado. Se você não sabe fazer isso, vem aqui no card aqui em cima depois de assistir esse vídeo, onde eu mostro como fazer, tá? Essa técnica que eu mostro nesse vídeo aqui no card, você pode até fazer cópias do seu desenho e assim você vai perder aquele medo de estragar ele, porque você sabe que se estragar vai ter outros garantidos aí, não vai ser uma única chance de pintar perfeitamente. A próxima dica é ter paciência. Essa dica é muito importante, principalmente você iniciante tem que entender que tem que ter paciência para colorir bem. Se você quiser colorir um desenho com pressa, vai dar ruim, não vai dar certo não. Quem já tem mais experiência sabe que colorir é um processo muito demorado, a não ser com marcadores ou pintura digital, demora mesmo. Mas você tem algum youtuber aí que você acompanha que faz pinturas tops mesmo? Pergunta pra ele pra você ver aí quanto tempo ele demora pra fazer uma pintura a lápis. Mas só pra você ter uma pequena ideia,
eu me desafiei a fazer esse desenho aqui, ó, do Naruto modo Baryon, usando essa caixa aqui, ó, de 12 cores da Multicolor aqui, que custou R$6 aqui, ó. Na época que eu comprei ela tava R$6, aqui o preço tá até aqui, ó. E eu demorei nesse desenho aqui, ó, pra terminar ele 37 horas, só pra fazer esse desenho aqui. Claro que não foram horas seguidas, eu não fiquei o tempo inteiro só colorindo esse desenho. Parei, fiz algumas coisas, fui tomar banho, jantei, almocei, mas deu pra ver quantas horas eu gastei, quanto eu gastei, porque eu gravei o processo. Eu só não postei no canal aqui porque o meu PC estragou, eu perdi tudo. Quem me segue lá no Instagram sabe que isso aconteceu e por que isso aconteceu. Mas enfim, eu demorei tanto assim nesse desenho porque primeiro eu tive que fazer várias misturas aqui. Logicamente nessa caixa de 12 cores não tinha os lápis certos, que uma caixa com muito mais lápis vai ter, isso vai facilitar muito, deixar muito mais rápido o processo de desenho. E eu também demorei porque para colorir bem, para fazer uma pintura boa, você precisa de muita paciência. Para aplicar bem as técnicas, colorir com uma boa pintura, uma pintura homogênea. Isso para você entender que você precisa de paciência para poder colorir bem. Aí eu fiz os posts lá no meu Instagram sobre esse desenho aqui. Vai lá dar uma olhadinha depois lá se você é fã do Narutinho aqui. Próxima dica é controlar a força da sua mão. Essa dica aqui é muito importante. Todas as dicas aqui são muito importantes, por isso você precisa assistir esse vídeo inteiro. Não faz toda a pintura usando a mesma força aí. Em algumas etapas você precisa usar mais força, pôr mais força no lápis, em outras menos força. Você precisa enfiar isso na sua cabecinha aí, não esquece disso não. Não colore todo o desenho com a mesma força não. Quando você for misturar as cores, a primeira cor, que é mais escura, você tem que passar ela com pouca força. Preencher bem, mas passar com pouca força. Se você passar ela com muita força, vai ficar muito difícil misturar. Não vai dar para misturar direito. Esse é um exemplo só, para você ver que em algumas etapas precisa passar mais forte e em outras menos forte, beleza? Sempre tem isso em mente aí. Agora essa próxima dica, eu sei que muita gente quer muito saber disso aí, sofre muito por conta disso aí. Próxima dica é você aprender a preencher bem. Você tem que sempre buscar preencher bem, e para isso você pode usar o que? Camadas. Essa é uma das soluções. Camadas são você colorir uma mesma área mais de uma vez. E o objetivo é preencher bem. Você vai usar a mesma pressão ou força, você escolhe como falar aí, em cada camada que você fizer aí, mas mudando de camada para camada. Quando você for preencher uma camada, faça ela inteira com a mesma força. Agora, na próxima camada, se você for precisar usar mais força, mudar de força, faça essa camada inteira com essa força aí. Você pode usar quantas camadas você precisar aí, daí vem a paciência. Segura o lápis sempre do meio para trás, só segura na ponta quando você precisar colorir aquelas partes finas, sabe? Aquelas partes que a gente precisa de mais precisão. E colocar mais força. Eu costumo usar movimentos circulares, aí às vezes vai e vem também, porque isso funciona bem em algumas partes também. Mas no seu caso, se você não consegue fazer assim, a direção não importa muito, contanto que você consiga preencher bem e não marcar a folha. Isso é muito importante, não usa muita força, ou você vai marcar a folha e vai ficar esquisito depois. Daqui a pouco eu vou te falar como segurar o lápis de formas diferentes, pode te ajudar a colorir melhor. Então assiste o vídeo inteiro aí, não sai aí do vídeo não. A mentira sobre o lápis branco. Alguma vez você já pensou ou te disseram que o lápis branco é inútil? Que ele vem na caixa de lápis de 12 cores só para gastar mais dinheiro? Isso é uma mentira, uma falta de conhecimento vinda de quem disse isso. Você pode usar o lápis branco caso você não tenha caneta ou marcadores brancos, não tem o mesmo efeito, mas ajuda em algumas partes, usa uma força maior para marcar bem. Você pode passar em locais que você quer deixar sem pintura, você passa muito forte, é quando você for colorir, o lápis de cor não vai colorir aquela parte. Você pode passar no meio de raios, por exemplo, no seu desenho, para garantir que não vai colorir. Você pode usar como riscos, usar em locais no seu desenho que você quer deixar sem nenhuma pintura e que corre o risco de você manchar. E daqui a pouco eu vou te falar uma outra forma de você usar o lápis branco que pode acabar com o pesadelo de muitos que não conseguem colorir bem. Mistura de cores, essa dica aqui pode ajudar muito quem não tem condições de comprar caixas de lápis de cores maiores aí. Na hora que você for escolher os lápis para colorir, vê qual que é o mais escuro, e com esse lápis mais escuro você preenche bem a área que você vai colorir, usando a pressão ou força, você escolhe como você vai falar aí, fraca, uma pressão ou força fraca aí. E depois de bem preenchido, você vai passar a cor mais clara por cima com pressão fraca, depois um pouco mais forte, depois um pouco mais forte, no máximo pressão média. Se você perceber que não está misturando, ou é porque você usou muita força na primeira camada, no tom escuro, ou você precisa pôr um pouco mais de força no tom mais claro, mas não muita força. Aí você vai fazendo esse processo até chegar no tom que você quer aí. E tem cores que elas se misturam mais fáceis, viu? E outras que se misturam mais dificilmente. Para saber as que se misturam mais fáceis, use o círculo cromático aí, você pode pesquisar no Google aí, usar as cores análogas, ou seja, são as cores que estão ao lado do círculo cromático. Tem o círculo cromático, as cores que estão um ao lado da outra são as cores análogas. Mas para isso você precisa olhar o círculo. E olhando aqui, eu vejo que o roxo e o azul escuro são cores análogas, ou seja, estão uma do lado da outra. Então dá para fazer uma mistura mais harmonizada aqui com eles de uma forma mais fácil. Você pode baixar ou olhar em uma imagem do círculo cromático aí. É só procurar na net aí.
Ou faz você mesmo aí, colorindo o seu círculo aí, olha na imagem dele e faz uma pintura aí do seu próprio círculo cromático. Agora você vai saber dois lápis que podem escurecer todas as cores aí. A gente estava falando do círculo cromático, né? E nele a gente tem as cores quentes e as cores frias. As quentes são as cores que você olha para elas e a sensação é que vem mais de calor, de energia. Já as frias, quando você olha para elas, você sente mais calmo, mais tranquilidade, assim. Na internet você pode achar imagens do círculo cromático dividido em cores quentes e frias, tá? E depois de ter essa imagem desse círculo cromático dividido em quentes e frias, para fazer as sombras das cores quentes, você pode usar o marrom. Já das cores frias, você pode usar o preto. Com esses dois lápis, misturando as cores bem, dá para fazer muitas sombras. Claro que não é só essas duas cores que você pode fazer sombreamento, tá? Mas saber disso ajuda muito aqueles que não têm condições de comprar caixas de lápis com muitas cores. Beleza? Mudança de tom. Vamos lá, você sabe a diferença de tom e cor? Tom é a mesma cor, só que mais clara ou mais escura. Por exemplo, verde claro e escuro são dois tons de verde. Agora, vermelho e verde são duas cores diferentes, entendeu? Para mudar de tom, você pode misturar dois tons, como por exemplo, o azul cobalto e o azul claro, que são os dois azuis que geralmente vem nas caixas de lápis com duas cores. Ou você pode misturar cores análogas. Já falando dessas cores aqui no vídeo. Se você não lembra, reassiste o vídeo aí e... Presta atenção! Então, para criar o famoso verde água, por exemplo, eu posso fazer uma mistura aqui de um verde com azul, que são próximas, mas pulando uma casa só, no círculo cromático, digamos assim. Ou para criar um laranja, por exemplo, você pode usar o amarelo com o vermelho, a mistura de amarelo e vermelho, que também é o mesmo caso do verde e do azul. Degradê, esse eu sei de gente que ignora isso aí, não dá muita importância para fazer degradê, mas nossa senhora, como minhas pinturas melhoraram quando eu aprendi o degradê, viu? E a grande dica para você fazer os degradês é você usar as pressões mais o preenchimento em camadas. E conforme você vai clareando, vai diminuindo a força. Você tem que preencher bem cada camada usada, independentemente da força usada, entendeu? Você preenche bem cada camada, não importando a força que você usa em cada camada. O importante é você preencher bem. Preencher bem, que eu falo, é não deixar muitos espaços em branco na pintura aí. Aí você pode fazer esse degradê aí com a pressão média para baixa, tá? Não precisa ser forte não. Com o lápis bem apontado, lembra? Bem apontado. Você não vai precisar de muita força não. Você busca não deixar o degrau no degradê. Isso acontece quando a gente vê as divisões de tom aí no degradê que você está fazendo. Seu objetivo é deixar o degradê mais suave. Se você está vendo as divisões das cores no seu degradê, é porque precisa melhorar, precisa fazer melhor. Mas não precisa fazer aquele degradê de pintura digital, que é muito difícil. Mas claro, se você conseguir, tá ótimo. Mas se não, tá tudo bem. O que não pode é deixar aparecer aquelas divisões dos tons aí. Isso não. E você pode fazer o degradê tanto de uma cor só, como de uma mistura de cores. Como por exemplo, marrom, canela e rosa claro para uma pele aí, ou azul escuro pro claro, pro céu azul aí. E sempre lembrando das regrinhas que eu te falei na dica de mistura de cores. Lembra? Se você não lembra, reassiste de novo o vídeo. Como segurar o lápis? Isso aqui muito iniciante não sabe, mas faz uma boa diferença e te ajuda bastante nas pinturas. Porque, por exemplo, segurar mais na ponta é mais para colorir detalhes do desenho. Porque você precisa de mais precisão nessas partes. Além disso, faz a cor sair mais forte porque você aperta mais quando você segura mais na ponta. Já segurar mais no meio, você consegue colorir áreas maiores. Isso porque uma parte maior da mina, da ponta dele, passa no papel. Você consegue colorir sem forçar muito o lápis. E é bom para fazer camadas. Já segurar mais no fim do lápis é bom para fazer os tons mais claros. E já falamos sobre tons aqui. Se você não lembra, reassiste de novo. Quando você olha aquelas partes bem clarinhas na referência, onde é quase branco, mas tem a cor bem fraquinha lá, aí você pode fazer uma pintura segurando lá mais no fim do lápis. Mas lembra de preencher bem, tá? E agora um grande problema de muitos iniciantes na pintura aí que sofrem, até choram por conta disso. Como tirar os buraquinhos brancos da sua pintura? Uma solução: colorir em camadas. Para quem já está começando a pintura, faz pelo menos umas 2 ou 3 camadas na sua pintura aí, para garantir uma boa pintura. Pode fazer até mais se quiser. Uma segunda dica é você usar o lápis branco, porque ele ajuda a espalhar e misturar as coisas. Aposto que você não sabia disso aí não. Um outro uso do lápis branco aí, não joga ele fora não. Mas se você estiver deixando muitos buracos na pintura, mesmo com a ajuda do lápis branco, a pintura não vai ficar tão legal assim não. Então você tem que preencher bem, aprender a preencher bem. Se você for usar ele, não passa ele muito forte não, ou ele vai amarelar. E usa movimentos circulares aí, ou pelo menos passa o lápis mais de lado na folha, não com a ponta muito em pé. Segura ele mais no meio para cima. Com a pressão ou força, você escolhe como é que você vai falar aí. Média para cima, pressão média para cima.
Tabela de misturas, essa é uma outra dica aí para quem não tem condições de comprar caixas de lápis com muitas cores. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua caixa com 12 ou um pouquinho mais de cores aí, pegar uma folha e usa só para fazer misturas. Marca os nomes dos lápis usados ou marca as cores aí e vai fazendo as misturas com cada cor. Essa dica aqui vale principalmente para quem não pode comprar caixas com muitas cores aí, só com 12 cores, por exemplo. Também vai te ajudar a errar bem menos nas pinturas, porque você já vai ver os resultados de pinturas que você poderia só descobrir na pintura de um desenho. E você vai desbloquear também desenhos que você achava que não podia fazer só porque não tinha as cores certas. Por exemplo, nesse desenho aqui que eu fiz do Naruto modo Baryon aqui, eu precisava de quase que um salmão para colorir essas partes aqui, ó, essas partes aqui no manto dele aqui. Mas eu misturei o vermelho com rosa claro aqui e deu um tom meio que parecido com o que eu precisava. Imagina deixar de fazer um desenho desse aqui só por falta de lápis, eu tenho que fazer isso. Próxima dica agora muito importante também e que muita gente acha que não precisa, que são os treinos. Você acha mesmo que você precisa treinar só desenho? Achou errado? Não. E vamos pro primeiro treino, que é de pressão ou força. Você escolhe do jeito que você fala aí. Você vai fazer 3 ou mais pequenos círculos ou quadradinhos na folha aí. Você vai colorir cada um com uma pressão, com uma força. Pode usar a dica das formas de segurar os lápis lá que eu falei. De segurar mais no meio, mais pra cima, mais na ponta. Segundo treino, treino de preenchimento. Você vai fazer também 3 ou mais pequenos círculos ou quadradinhos na folha. Vai colorir cada um com cores diferentes e uma delas sendo o preto. Usando as camadas e buscando preencher bem. Presta atenção na força que você está usando aí, tá? Tente ao máximo não colocar muita força aí. O objetivo é preencher bem. Não deixar buraquinhos nem espaços em branco aí dentro desses quadradinhos ou círculos. Próximo treino, treino de misturas. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha em branco, pegar todos os lápis que você tem e vai fazer muitas misturas aí. Você vai sempre anotando os nomes dos lápis usados ou as cores aí. E você já pode treinar o escurecimento com os 2 lápis que eu te falei. E se você não lembra quais são esses lápis, reassiste o vídeo. De novo! E já pode treinar as misturas de cores análogas para criar novos tons, beleza? Próximo treino, treino de degradê. Faz retângulos aí na folha, retângulos um pouco compridos. Pega uma cor e busca fazer um bom degradê dela. Pegue 2 ou mais cores aí e faça a mesma coisa. Você pode usar cores complementares no círculo cromático, ou seja, as cores que estão longe uma da outra para dificultar um pouco e forçar você a melhorar aí. Em todos esses treinos, usa as outras dicas do vídeo aí. Se você não lembra, então assim, você já sabe, né? Agora, para evoluir ainda mais e subir de nível na pintura anime, você vai clicar no primeiro link, no primeiro comentário desse vídeo ou na descrição para aprender a colorir com luz e sombra, aprender a colorir 13 tons de pele, aprender a colorir 9 cores de olhos, aprender a colorir 8 cores de cabelos e colorir texturas de objetos. Quer aprender tudo isso aí? Então clica no link no primeiro comentário desse vídeo ou na descrição para saber o segredo para aprender tudo isso aí, ok?